alunos do 8º ano A e B do Colégio Santa Rita. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa aula de revisão de conteúdo. Então, tão sonhado dia chegou das atividades avaliativas. Vamos começar a realizar as revisões para que vocês realizem essas atividades, ok? Esse conteúdo, pessoal, ele é referente àquele da aula 1 de religião que está disponível lá no YouTube, certo? As atividades avaliativas estão previstas para acontecerem entre o dia 25/5 e 29/5, certo? As atividades avaliativas serão enviadas nesse período, durante esse período. Então, pessoal, se preparem, né? Em relação à religião, nós vamos estar vendo novamente conteúdo falando sobre o período quaresmal. Então, se atentem, né, o tema e o lema da campanha da fraternidade, a gente vai falar também. Se atentem a essas questões, reflitam na casa de vocês e estejam preparados para nossas atividades, certo? Vamos ao conteúdo. Bom, pessoal, o tema e o lema da campanha da fraternidade esse ano é um tema e um lema bastante interessante. Nós nem saberíamos que iríamos passar por esse problema todo que estamos passando, por esse período tão conturbado, tão cheio de dúvidas, tão cheio de questionamentos e que exige tanto da gente, né, querendo ou não, e que esse período seria oportuno, né, para o tema e o lema da campanha da fraternidade. Ou melhor dizendo, o tema e o lema da campanha da fraternidade são bem oportunos para esse momento que a gente está passando, né? O tema e o lema da campanha da fraternidade esse ano, pessoal, ele vem com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Professora, mas por que a professora fala que esse tema e esse lema ele é oportuno para um momento? Primeiramente, vamos pensar além. Por que a comunidade católica decidiu tratar esse tema, né? A comunidade católica, ela sempre passa um longo período analisando as coisas que mais aflorescem, né, no nosso meio, que precisam ser cuidadas, que precisam ser vistas com mais carinho, com mais atenção pelas pessoas. E aí, durante esse período de tempo, eles viram que tinha a necessidade de ter um olhar mais afetuoso, um olhar repleto de compaixão para as pessoas que estariam necessitando, precisando da nossa ajuda, certo? Eles viram isso primeiramente. Segundamente, eles viram que tinha uma figura dentro da Igreja Católica, né? Tinha uma figura, uma personalidade dentro da Igreja Católica que chamava muita atenção pelo seu exemplo de vida, né? E essa personalidade era a Irmã Dulce. Essa aqui está ilustrada aí na nossa imagem, deixar aproximar para que vocês possam ver um pouco ela. Aqui na imagem, dá para vocês verem, quem conhece um pouco lá da imagem do nosso Pelourinho, né? Lá em Salvador. Ela estava aqui pelo Pelourinho e aí dá para vocês verem que ela está rodeada de pessoas de todas as etnias, de todas as situações físicas, né? Também classes sociais, enfim. A Irmã Dulce, ela foi marcada por esse olhar afetuoso e tratar a todos com igualdade, né? Sempre ela foi marcada por isso. Durante a sua vida, foi possível observar que ela abandonou muito o desejo dela, abandonou muito a vida dela para cuidar dos mais necessitados, para estar do lado das pessoas que mais precisavam de um carinho, de qualquer tipo de afeto, de uma mão amiga naquele momento.
Então, a Igreja Católica, a comunidade católica, viu isso, né, pelo mundo inteiro, viu que faltava tudo isso que a irmã Dulce transbordava, certo? Então, eles tentaram, né, juntar o que estava faltando no mundo com essa figura, com essa personalidade importante, que era a irmã Dulce. E aí uniram isso tudo, né, nesse tema e nesse lema da campanha da fraternidade. Professora, por que é que a senhora sempre diz e quer insistir que tem algo a ver o tema e o lema da campanha da fraternidade? Hoje nós sabemos, né, por o que nós já passamos, por o que estamos passando e por o que provavelmente ainda passaremos, né? Nós vemos que, além de toda a situação que essa pandemia nos ocasiona, né? Toda essa situação, toda a questão da doença mesmo, física, o que ela nos ocasiona, nós sabemos também que ela pode ocasionar doenças psicológicas e nós sabemos que o que esse distanciamento social, que o isolamento social, essa quarentena, pode ocasionar a todas as famílias, né? Quando a gente fala que existem muitas pessoas em situação extrema de pobreza, né? Extrema mesmo, pessoas que não têm condição nem de comprar o café da manhã do dia seguinte, né? Pessoas que não têm condição de pagar nenhuma conta, pessoas que não têm condição mesmo de se manter sem que tenha o trabalho dela, né? E aí, nesse momento, devido a essa questão do distanciamento, do isolamento, da quarentena e tal, faz-se necessário, né? Essas pessoas muitas vezes estarem se distanciando do seu trabalho e não vindo a receber, né, o seu salário mensal e aí não tendo como passar o mês, não ter como passar nem o dia, né? Então, nesse momento nós vemos o quanto que essas pessoas, o quanto que a nossa sociedade, o quanto que a nossa comunidade está precisando da sua compaixão, está precisando da minha compaixão, está precisando do cuidado de todos, né, nesse momento. Além de tudo isso, está precisando do cuidado com a vida, né? Ao mesmo momento que a gente pensa que essas pessoas estão se afastando, né, e tá perdendo o seu ganha-pão, nós pensamos também que ela está fazendo isso para ter o cuidado com ela mesma, né, e com o próximo em relação à sua vida, né? Então, o problema, gente, desse período que nós estamos passando, desse problema da pandemia, é que tem vários lados, né, que a gente pode tentar pensar como solucionar. Tem vários âmbitos, a gente pode pensar na questão religiosa, a gente pode pensar na questão econômica, a gente pode pensar na questão da saúde, né? E se a gente for ver a fundo cada uma delas, cada um aponta, cada um tem um direcionamento específico. Então, por isso que se torna muito difícil o momento que nós estamos passando. Então, o que é que a religião chama a gente a fazer, né? A tentar realizar tudo isso, tentar realizar o cuidado com a vida, tentar realizar o cuidado para com o próximo, tentar despertar o nosso dom e tentar despertar o compromisso que a gente tem com a nossa sociedade, tendo compaixão com as pessoas, certo? Chegar ao equilíbrio e conseguir tudo isso é que a gente tem que pensar bem muito como é que a gente vai conseguir. Mas é isso que a comunidade católica, que é a comunidade não só católica, a comunidade católica trabalha a campanha da fraternidade e esse período quaresmal, mas ele chama a todos nós, católicos ou não, a estar tentando despertar esse nosso lado, certo?
Bom, eu trouxe aqui para vocês a oração da campanha da fraternidade. Acho que em sala de aula eu cheguei a mostrar para vocês o hino da campanha da fraternidade, né? Se não cheguei a mostrar, ela está disponível naquela apostila que eu trouxe para vocês, que eu entreguei para vocês e que está disponível também lá no nosso Drive. O hino da campanha da fraternidade, com a letra e tudo mais. Eu sugiro, pessoal, que vocês peguem aquela apostila, né, que estava disponível para vocês, dê uma lida sobre ela, tentem refletir sobre cada ponto que está nela, tente refletir também o que é que o hino da campanha da fraternidade quer nos passar, bem como também o que é que a oração da campanha da fraternidade quer nos passar. Vamos realizar a leitura? Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abrir nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais, missionárias, que compadecidas vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Pessoal, a nossa oração, a oração da campanha da fraternidade, ele chama, né, nos chama a estar criando, né, começar a cultivar essa parte de ter o dom e o compromisso para com a nossa vida e para com a vida do próximo, né? Despertar os melhores sentimentos para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, certo? A oração também chama a gente se espelhar em pessoas importantes dentro das religiões. Eles citaram aí algumas, que foi Maria, a Nossa Senhora da Conceição, e aí ele já traz essa nova nomenclatura, né, da Irmã Dulce, que ela passou a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres, né? Estava passando por um momento de canonização. Algumas pessoas relataram que ela realizou milagres durante sua vida, então a Igreja Católica realizou um período de análise para tentá-la transformar em santa, né? E aí ela passou por esse processo e foi aceita, né? Passando a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. E aí, pessoal, sabendo do tema e do lema da campanha da fraternidade, ele nos induz sempre a estar refletindo, se perguntando algumas coisas, né? E uma das perguntas que a gente se faz quando vê o que está acontecendo no mundo, o que a gente está perdendo de bom no mundo, né? As más coisas prevalecendo nesse mundo. E aí a gente chega a se questionar, o que aconteceu conosco? O que aconteceu com a nossa sociedade? O que aconteceu com as pessoas? Por que nós vemos crescer violência, agressividade, destruição e muitas vezes a gente acha que isso é comum? Por que isso acontece com a gente? Por que a gente vê a criminalidade aumentando cada dia mais e a gente passa a aceitar isso com naturalidade, né? O compaixão e o cuidado com a vida, eu trouxe aí para vocês algumas imagens, né, da Santa Dulce dos Pobres, da Irmã Dulce, em vida.
dos vários momentos, em um dos vários momentos que ela tirava para se dedicar fielmente a pessoas que necessitavam, pessoas que estavam necessitando de um abraço, pessoas que estavam precisando de uma oração, pessoas que estavam precisando de um alimento, pessoas que estavam precisando de alguma ajuda financeira. Enfim, foi relatado durante toda a sua vida momentos como esse, certo? E quando a gente vê imagens, como a gente conhece a fundo a biografia da irmã Dulce, a gente vê que muitas vezes a gente está ausente nessas questões que a vida precisa, né? Que as pessoas que estão ao nosso redor precisam. Muitas vezes a gente tapa os olhos e não quer enxergar que há pessoas necessitadas, que há pessoas precisando da gente agora e que a gente não quer enxergar, não quer reconhecer isso, né? Então, quando a gente trata de assuntos como esse, de compaixão, de cuidado para com o próximo, é sempre polêmico, né? Sempre algo que mexe com o nosso ser. E aí eu trouxe mais outra questão para a gente raciocinar um pouco, né? O que acontece com a sociedade em que o egoísmo, aí diz, tende a predominar, mas predomina? O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, que a gente já vê que o egoísmo está predominando? O que acontece com a nossa sociedade hoje, que a gente já vê que o consumismo está predominando, né? O que a gente vê o que acontece com a sociedade onde o ódio está predominando? Que a indiferença predomina, que o individualismo predomina. E aí hoje eu quero chamar para vocês para algumas questões que a gente já enxergou, né, durante esse período de pandemia. Como o individualismo ainda está presente nas nossas ações. Como a indiferença está presente, como a gente vê números e números de óbitos que estão acontecendo a todos os dias, mas a gente ainda não se atentou ao número de várias pessoas que estão necessitando de um prato de comida, necessitando de qualquer ajuda financeira para comprar uma medicação, né? Pessoas que estão necessitando de um local no hospital para tratar qualquer tipo de doença, né? Porque o coronavírus está aí, né? Mas as outras doenças ocasionadas por outros fatores também estão aí presentes, não pararam. E aí existem pessoas necessitando nesse momento. E o individualismo, a indiferença e, consequentemente, o ódio, né? Porque se você pratica essas questões, o ódio está inserido, né? Está enraizado no seu coração, como está presente, né? Então, será que questões como essas, será que egoísmo, individualismo, consumismo, ódio, indiferença faz a sociedade chegar ao ponto que nós chegamos? Será que é isso? E aí eu trouxe alguns pontos, né? Quis pontuar aqui para vocês. O que a campanha da fraternidade deseja, né, ao decorrer dos anos? Por que é importante? Por que a comunidade católica sempre quer trazer essas questões geradoras, né, de diálogo, de discussões, todos os anos para dentro da sociedade católica, enfim. Então, trouxe alguns pontos. Apresentar o sentido da vida, proposto por Jesus no Evangelho. Ele quer apresentar o sentido da compaixão, da ternura, do cuidado como exigência fundamental da vida para a relação social mais humana.
Ele quer fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade, a revolução do cuidado como caminho de superação da indiferença e da violência. Ele quer despertar as famílias para a beleza do amor, que gera continuamente vida nova. Ele quer valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida. Quer preparar os cristãos e a comunidade para anunciar o testemunho e as ações de mútuo cuidado, a vida plena e o reino de Deus. Cuidado com o planeta também, com o nosso caso comum, complementando-se com a ecologia integral. Nós não podemos também esquecer do nosso planeta. De uma forma geral, a gente fala muito sobre somente o ser humano, mas nós deveremos lembrar também do nosso ambiente, que muitas vezes a gente esquece de realizar a preservação dele, né? Coleta do lixo adequada. Esquecemos muitas vezes também dos animais. Não sei se vocês chegaram a ver quantas e quantas notícias nós estamos tendo de abandono de animais, né? Que estão passando também por necessidade alimentícia no meio da rua, né? Passando por doenças também específicas deles. Então, devemos nos atentar a essa questão da compaixão, a essa questão do amor por o nosso planeta em geral, certo? Para os nossos semelhantes, o nosso ambiente, para os animais, enfim, cuidar do nosso planeta de uma forma geral. Então, pessoal, era isso. Foi esse o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham refletido sobre ele e estejam preparados para a nossa atividade avaliativa, ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima vídeo aula. Até mais, tchau!